Bom, eu vou falar sobre a energia, né, nos ecossistemas, que é um tema central dentro da ecologia, porque praticamente tudo que acontece em um ecossistema depende da entrada, né, da transformação e da utilização de energia. Quando a gente pensa em seres vivos, em cadeias alimentares, em crescimento das plantas, em alimentação dos animais e até no equilíbrio ambiental, tudo isso está ligado à forma, né, como a energia circula e é aproveitada. Então, para entender o funcionamento de um ecossistema, primeiro é necessário entender de onde essa energia vem, como ela é transformada, por que ela vai diminuindo ao longo do processo, naturais. A partir disso, fica mais fácil compreender a produtividade, né? Biomassa, perturbações e as relações entre o organismo e o ambiente. Para começar, é importante entender o conceito de energia de forma geral, né? A energia é a capacidade de realizar trabalhos, ou seja, aquilo que permite que transformações aconteçam. Essa energia ela pode aparecer de várias formas, né, como energia mecânica, química, radiante e calórica. Essas formas podem ser convertidas uma nas outras. Então, quando um motor elétrico transforma energia elétrica em energia mecânica, ou quando uma bateria transforma energia química em energia elétrica, a gente está vendo exemplos práticos de conversão de energia. Também existem diferentes unidades, né, para medir energia, como BTU, Erg, eletro, volt, caloria e quilocaloria. Isso mostra que a energia ela pode ser estudada em diferentes contextos, desde o processo físico até processos biológicos. Depois disso, entre as duas leis, né, da termodinâmica, que são fundamentais para entender o comportamento da energia, né, na natureza. A primeira lei da termodinâmica, né, também chamada de lei da conservação da energia, né, diz que a energia ela não pode, né, ser criada nem destruída, ela apenas pode ser transformada. Então, em um ecossistema, a energia solar, por exemplo, não desaparece, ela é transformada em outras formas, né, de energia ao passar pelos organismos. Já a segunda lei da termodinâmica, também chamada de lei da entropia, explica que em todas as transformações energéticas sempre há perda de parte da energia, em uma forma menos aproveitável, né? Geralmente em calor. Isso significa que nenhuma transformação é totalmente eficiente. Em outras palavras, toda vez que a energia passa de uma forma para outra, uma parte se dispersa, né? Por isso que dentro do ecossistema a energia vai se reduzindo, né, conforme passa pelos diferentes níveis tróficos, né? Essa ideia é essencial, né, para entender por que o fluxo de energia é unidirecional, né? É porque existe limitação na quantidade de energia possível, quer dizer, na energia possível não, na energia, né, disponível para os seres vivos. Essa imagem ajuda a entender de maneira bem clara como funcionam as duas leis da termodinâmica, né? Dentro de um ecossistema. A energia vem do Sol em forma difusa, ou seja,
espalhada. A folha, por meio da fotossíntese, consegue, né, captar uma parte dessa energia solar e transformar em energia química armazenada em açúcares, né? Então, a planta está funcionando como um sistema de conversão energética. O ponto principal é perceber que a quantidade de energia que entra, né, é muito maior do que a quantidade que fica armazenada. Por exemplo, chegam 100 unidades de energia solar, mas apenas 2 unidades elas são convertidas em açúcares, né? As outras 98 unidades elas são, né, dispensadas principalmente em forma de calor. Isso mostra, né, primeiro a primeira lei da termodinâmica, porque a energia ela não some, né? Ela é transformada. E mostra também a segunda lei, porque a maior parte dessa energia não fica disponível como energia útil, né? Para formar matéria orgânica, sendo dissipada, né, durante o processo. Então, a fotossíntese é um ótimo exemplo para mostrar que a natureza consegue captar energia, mas nunca com um aproveitamento total, né? Essa lógica explica, né? Porque a quantidade de energia disponível ela vai diminuindo, né, ao longo das cadeias alimentares, né? Se a base, né, já armazena só uma pequena parte da energia recebida, os níveis seguintes terão acesso a uma parcela ainda menor. Por isso esse esquema é importante, porque ele traduz, né, de forma simples a ideia de que a vida depende da energia solar, mas também depende dos limites, né, de aproveitamento dessa energia. Quando a gente fala em serviço ecológico, né, ou ecossistêmico, estamos falando das funções naturais que mantêm a biosfera funcionando, né? A tabela mostra, né, como a radiação solar, né, que entra anualmente na biosfera, ela é distribuída, né, entre diferentes processos. Uma parte, né, cerca de 30%, é refletida, né? Isso significa que nem toda a energia que chega é absorvida pela Terra. Outra parcela muito grande, a conversão direta em calor, né? Que está em 46%. Né? Além disso, 23% é utilizada em processos como evaporação e precipitação, que são fundamentais, né, para o clima e para o ciclo da água. Uma fração bem pequena vai para os ventos, ondas e corrente. E uma parcela ainda menor, 0,8, é destinada à fotossíntese. Né? Esse dado chama bastante atenção porque mostra que a fotossíntese, mesmo sendo responsável pela base da vida na maioria do ecossistema, utiliza, né, uma fração muito pequena de energia solar total. Só que essa pequena porcentagem sustenta a produção, né, da matéria orgânica, alimenta as cadeias alimentares e se torna possível a existência, né, dos demais níveis tróficos. Então, a ideia principal é perceber que a energia solar movimenta vários processos do planeta, né, no mesmo tempo. Ela participa do clima, do ciclo, né, hidrológico, da dinâmica dos oceanos e também da produção biológica, né? Mesmo que a fotossíntese use uma parte pequena, essa parte tem um valor ecológico enorme, né? Porque ela que entra diretamente na estrutura do ecossistema. O comportamento da energia no ecossistema é chamado de fluxo de energia, porque essa energia segue uma direção única, né? Ela entra, é transformada e ao longo do caminho, parte dela é utilizada, né? A parte é dissipada. Então,
Não se trata de um ciclo fechado da mesma forma que acontece com a água ou com alguns nutrientes, né? A energia entra principalmente pela radiação solar e vai sendo perdida em cada etapa do processo, né? Outro conceito importante é o de produtividade, né? A produtividade é a taxa em que a energia radiante é convertida em substância orgânica. Em outras palavras, é a velocidade com que os organismos, né, principalmente os produtores, conseguem transformar a energia em matéria viva, né? Esse conteúdo também diferencia, né, biomassa e produtividade. Biomassa é a quantidade de matéria orgânica viva presente em um lugar em determinado momento. Já a produtividade não é a quantidade parada, é a taxa, né, de produção dessa matéria. Essa diferença é importante porque um ambiente pode ter muita biomassa acumulada, mas não necessariamente alta produtividade. E também pode acontecer ao contrário, né? Por exemplo, uma área com animais pastadores, né? Pode ter menos biomassa vegetal, porque parte da vegetação está sendo consumida, mas ainda assim pode ter alta produtividade, porque a vegetação continua crescendo e se renovando rapidamente. Então, biomassa e produtividade são conceitos relacionados, mas não são as mesmas coisas. A produtividade ela pode ser dividida em produtividade primária e produtividade secundária, né? A produtividade primária ela está relacionada aos produtores, né? Ou seja, aos organismos autotróficos, como plantas, águas e alguns micro-organismos que consegue transformar a energia em matéria orgânica. Já a produtividade secundária, ela está relacionada aos consumidores, né, que armazena energia ao se alimentar de outros organismos. Dentro da produtividade primária, né, existe subdivisões, né, importantes. A produtividade primária bruta representa a taxa total da fotossíntese. Isso significa, né, que toda a matéria orgânica produzida, né, antes de descontar o que a própria planta usa na respiração. Depois vem a produtividade primária líquida, que é o que realmente sobra, né, para o crescimento e armazenamento, depois que a planta gasta parte dessa energia na respiração. Então, de forma simples, a produtividade primária líquida é a parcela, né, que fica disponível para os próximos níveis tróficos, né? Também aparece a produtividade líquida, né, da comunidade, que considera o armazenamento da matéria orgânica não utilizada pelos heterótrofos. Isso amplia a análise, né, para o funcionamento do conjunto do ecossistema. E, por fim, a produtividade secundária corresponde, né, ao armazenamento energético do nível dos consumidores, ou seja, é a energia que os heterótrofos conseguem incorporar, né, ao próprio corpo a partir da alimentação. Né? Essa divisão é importante porque mostra, né, que a energia vai sendo captada, transformada, utilizada e parcialmente transferida ao longo dos níveis ecológicos. Aqui, a ideia é entender de forma mais numérica, né, como a energia vai sendo perdida ao longo do processo, dentro do ecossistema. Primeiro começa, né, com 100% de energia radiante solar. Esse é o total de energia que chega ao ambiente, né? Só que nem toda essa energia é realmente aproveitada, né? Aproximadamente 50% dessa energia é absorvida pelos organismos autotróficos, como as plantas. Dessa energia, né, que foi
absorvida, apenas parte muito pequena vira produção bruta, né? Produção não, né? Vira uma produção primária, né? Produção mesmo. Produção primária bruta. Ou seja, a energia é realmente transformada em matéria orgânica pela fotossíntese, né? Em condições máximas. Isso pode chegar a cerca de 5%. Em condições médias, né? Esse valor já cai bastante, podendo ser algo como 1% ou até mesmo, né? Depois disso ainda tem outro ponto importante, né? Nem toda essa produção fica disponível, uma parte significativa, né? É usada na respiração da própria planta, né, para manter suas funções vitais. Por isso, quando a gente fala em produção primária líquida, que é o que sobra, os valores são ainda menores, como 4%, né, 0,5% ou até 0,1%, dependendo das condições do ambiente. Ou seja, de toda a matéria que chega do Sol, uma quantidade muito pequena realmente fica disponível, né, para os próximos níveis da cadeia alimentar. Na parte de baixo, né, quando aparecem os valores em quilocalorias por metro quadrado por ano, isso serve para mostrar que essa produção varia muito conforme o ambiente. Em condições ideais, a produção é alta e em regiões férteis é moderada. Já em ambientes mais pobres, como regiões oceânicas ou semiárida, a produção é bem menor. Então, metade da energia é absorvida e apenas cerca de 5% da energia total pode ser convertida em produção. E ainda existe uma perda, né, de 20% a 50% dessa energia na respiração. Então, o principal entendimento aqui é que o aproveitamento de energia no ecossistema é muito baixo. A maior parte da energia se perde ao longo do processo e é exatamente isso que explica, né? Porque a energia diminui tanto ao longo da cadeia alimentar. Subsídio de energia, né? O conceito de subsídio de energia se refere a uma fonte, né, adicional de energia, né, que aumenta a produção de um sistema. Essa energia extra pode vir de diferentes maneiras, como irrigação, fertilização, seleção genética, controles de inseto e uso de combustível. A lógica é a seguinte, né? Quando o sistema recebe muito suporte energético, ela pode produzir mais. No caso da agricultura, isso fica muito claro, né, quando se usa irrigação, adubo, maquinários e técnicas de controles biológico ou químico. A produtividade tende a aumentar. O dado apresentado sobre os Estados Unidos mostra bem isso, né? Ao longo do período de 1900 a 1970, a entrada, né, do combustível na produção agrícola aumentou bastante em relação à quantidade de calorias, né, de alimentos obtidos. Isso mostra, né, que a agricultura moderna passou a depender muito mais das entradas energéticas externas nas comunidades naturais. Também existe subsídio energético naturais. Um exemplo são as planícies de inundação, que recebem condições favoráveis, por isso pode apresentar maior produtividade bruta, né? O ideal final é que o ecossistema cultivado pode aumentar, né, sua produtividade quando recebe subsídio, né, de energia que reduz o consumo autotrófico, né, como a respiração, e o consumo heterotrófico, como a herbivoria. Então, o subsídio de energia funciona como um esforço que melhora o rendimento do sistema. Primeiro, né, esse gráfico mostra, né, que o ecossistema não reage sempre da mesma forma, né, às perturbações. Conforme a perturbação aumenta, a resposta do ambiente vai mudando. No começo, uma pequena interferência pode até trazer benefício, né? Isso que o gráfico chama de entrada aproveitável ou subsídio. Nesse momento, o ecossistema consegue, né, usar essa entrada de forma positiva, né, melhorando
seu funcionamento. Depois chega a um ponto, né, de equilíbrio ou de melhor desempenho, né? É a parte mais alta da curva, né? Que é essa parte aqui, ó. Isso significa que existe um limite, né, em que o sistema ainda consegue suportar bem aquela perturbação, né? A partir daí a perturbação continua, né, aumentando, ela deixa de ser útil e passa a causar estresse, ou seja, o ecossistema começa a ter dificuldade para funcionar normalmente, né? Se a intensidade aumenta ainda mais, essa entrada passa a ser tóxica, né? Nesse estágio, o prejuízo já é grande, né? E o sistema fica cada vez mais comprometido, né? No nível mais alto, a perturbação pode se tornar letal, né? Causando danos muito graves e até colapso, né? Do ecossistema. Então, a principal ideia é simples, né? Uma alteração pequena pode até ajudar, mas, né, o excesso passa a prejudicar esse gráfico. Ele mostra justamente que todo ecossistema tem um limite, né, de tolerância. Um exemplo simples, né, é o fertilizante no solo, né? Uma pouca quantidade ajuda a planta a crescer e na quantidade ideal melhora a produção. Ou seja, o que ajuda no começo pode virar problema quando passa do limite. Esse gráfico mostra a relação entre a quantidade, né, de nitrogênio no solo, os dois fatores, a produção e a eficiência. Primeiro, olhando para a curva de produção, dá para perceber que conforme o nitrogênio aumenta, a produção também cresce, né? Isso acontece porque o nitrogênio é um nutriente essencial para o desenvolvimento das plantas. Só que esse crescimento não é infinito. Chega um ponto em que a produção para de aumentar e começa até cair. Agora, olhando para a curva de eficiência, né, que é em cima aí, que representa o quanto, né, se aproveita da energia ou do recurso utilizado, né? O comportamento é diferente, a eficiência aumenta no começo, atinge um ponto máximo e depois começa a diminuir, né? Isso mostra uma ideia muito importante, né? Aumenta a quantidade de nutrientes, né? Nem sempre significa melhor resultado. Existe um ponto ideal, né? Onde a produção é boa, o uso de recursos é eficiente e depois desse ponto, mesmo que a produção ainda seja alta, a eficiência cai, né? Ou seja, o sistema começa a gastar mais do que deveria para manter aquele nível. Então, a principal conclusão é que o equilíbrio é fundamental, né? O excesso de recursos pode gerar desperdício, perda de eficiência ou até prejudicar o sistema. A energia produzida pela planta, ela não é totalmente aproveitada, né? Ela vai sendo dividida ao longo do processo, né? Os números representam exatamente isso, né? Desses 100%, 25% são usados pela própria planta, né? Na respiração. Então, depois dessa primeira etapa, sobra 75%, né? Dos 75% que sobraram, 5% são utilizados por organismo que vive associado à planta. Por isso, o valor cai de 75% para 70%. Depois, mais 5% são consumidos por organismo que ataca ou se alimenta da planta. Então, o valor diminui, né, de 70% para 65%. Dos 65%, o restante, 32% são retirados, né, pela colheita.
Por isso, depois dessa retirada, sobra 33%, né? Esses 33% que sobraram fica no ambiente em forma de restos vegetais, como folha, palha e raízes. Por fim, esses 33% passa pela decomposição, pois no final o número chega a zero. Isso quer dizer que não sobra energia acumulada, porque tudo já foi usado, retirado ou decomposto. Né? Começa com 100%, gasta 25% e sobra 75%, gasta mais 5% e sobra 70%, e gasta mais 5% e sobra 65%, retira 32% e sobra 33%. Esses 33%, né, finais são decompostos e o resultado final, né, é zero. Esses números mostram, né, que a energia vai sendo dividida em várias etapas, né, ela não vira toda a produção, né, aproveitada. Uma parte é usada pela planta e outra por outros organismos, outra sai na colheita e o restante volta ao ambiente. Aqui compara diferentes ecossistemas, né, para mostrar como a energia é produzida, né, gasta e o que realmente sobra no final. A lógica é sempre a mesma, né? Primeiro a energia é produzida, depois uma parte é usada e o restante é o que fica disponível. Vamos começar aí pela primeira coluna, né? Que está destacada em vermelho, né? Que é do campo do alfafa, né? A produção primária bruta é de 24.400. Isso significa que toda a energia produzida é inicialmente pelas plantas. Depois aparece, né, depois aparece a respiração, né, autotróficas, que é o quanto a própria planta gasta, né, para se manter. Nesse caso, esse valor é de 9.200, né? Quando a gente tira esse gasto da produção inicial, chega a produção primária líquida, ou seja, né, de 24.400. Tira 9.200 e sobra 15.200. Esse é o valor que realmente fica, né, depois do gasto da própria planta. Depois vem a respiração heterotrófica, que corresponde, né, ao gasto de energia feito por outros organismos, né, do sistema, como consumidores e decompositores. No campo de alfafa, esse valor é de 800, né? Então, da produção primária líquida, que era 15.200, tira mais 800, né? E o resultado é 14.400, que é a produção líquida, né, da comunidade. Ou seja, o que realmente sobra no sistema é depois dos principais gastos. Agora, dá para comparar, né, com outro ambiente, como a floresta úmida, madura. A produção primária bruta é de 45.000. A respiração autotrófica é de 32.000. Então, sobra 13.000 de produção primária líquida. Né? Só que nesse caso, a respiração heterotrófica também é de 13.000. Então, quando tira 13.000 de... Quando tira 13.000 de 13.000, sobra muita pouca ou quase nenhuma energia. Isso mostra que mesmo com uma produção muito alta, o gasto também é muito alto. Né? Na plantação jovem de pinheiros, a produção primária bruta é de 12.200, a respiração autotrófica é de 4.700, então a produção primária líquida fica em 7.500. Né? Depois a respiração heterotrófica é de 4.600, sobra então 2.900. Na floresta de meia idade, a produção primária bruta é de 11.500, a respiração autotrófica é de 6.400, a produção primária líquida fica em 5.000 e a respiração heterotrófica é de 13.000, então sobra 2.000, né?
Na grande manancial corrente, a produção primária bruta é de 20.800, a respiração autotrófica é de 12.000, a produção primária líquida fica em 8, né, 8.800, a respiração heterotrófica é de 6.800, então sobra 2.000. No estreito costeiro, que é o último, né, a produção primária bruta, né, é de 5.700, né, a respiração autotrófica é de 3.200, né, a produção primária líquida fica em 2.500, a respiração heterotrófica também é de 2.500, ou seja, no final sobra muita pouca ou quase nenhuma energia. Na parte de baixo aí aparecem as razões, né, em porcentagem. Por exemplo, no campo do alfafa, a razão entre a produção primária líquida e a produção primária bruta é 62,3%, né? Isso mostra que uma boa parte do que foi produzido ainda sobra depois da respiração da planta, né? Já na floresta úmida, madura, essa razão é de 28,9%. Então, isso quer dizer que propositalmente sobra menos energia depois da respiração autotrófica. Também aparece a razão, né, entre a produção líquida, né, da comunidade e a produção primária bruta. No campo do alfafa, ela é de 59%, né? Na plantação jovem de pinheiros, 23, né, 0,8%, e na floresta de meia-idade, 17,4%. Na grande manancial, corrente, 9,6%, né? Na floresta úmida madura, 0%, e no estreito costeiro, 0%, né? A principal ideia é que produzir muito não significa necessariamente sobrar muito, né? Alguns ecossistemas produzem bastante energia, mas também gastam muito. Outros produzem menos, né? Mas consegue deixar uma sobra maior. Então, se tipo, ajuda a entender o que é mais importante. Não é só olhar só a produção total, mas também quanto dessa energia realmente permanece disponível no ecossistema. Aqui é uma continuação direta, né, da anterior. Agora a ideia é concluir o que aqueles números demonstravam. No anterior vimos que a energia ela é produzida, mas grande parte dela gasta, né, ao longo do processo, principalmente pela própria planta e pelos outros organismos. Aqui entra o conceito principal em ecossistema, né, mais estável e maduro, chamado de clímax, praticamente toda a energia produzida e consumida. Ou seja, a energia produzida no início é quase toda usada na respiração, né? Tanto das plantas quanto dos outros seres vivos, né? Por isso, no final do ciclo, sobra muito pouca energia acumulada, né, no sistema. Isso explica aqueles exemplos, né, onde mesmo com a produção alta, o resultado final era quase zero, porque o sistema já está equilibrado e tudo que entra de energia é rapidamente utilizado. Diferente de ambientes em crescimentos, né, onde ainda sobra mais energia, o ecossistema em clímax funciona, né, como um sistema de equilibrado. Produz bastante, mas também gasta praticamente tudo, né? A principal ideia, né, é que em ecossistema maduro existe um equilíbrio tão grande, né, que quase não há acúmulo de energia, porque ela é constantemente utilizada ao longo do ciclo.
Cite exemplos da cadeia alimentar. Aqui aparecem alguns exemplos de cadeias alimentares, né? Alga, caracol, peixe, ave. A alga é o produtor, né? O caracol se alimenta dela, o peixe come o caracol e a ave se alimenta do peixe. Aí tem a planta, inseto, sapo e ave de rapina, né? A planta é o produtor, o inseto come a planta, o sapo come o inseto e a ave, né, de rapina se alimenta do sapo. Aí tem a planta, que é o grão aí, o rato, a cobra, né? O grão é o produtor, o rato se alimenta dele e a cobra come o rato, né? Esses exemplos mostram o caminho da energia sempre começando pelas plantas e passando pelos animais, né? E até chegar os produtores. Chegar aos produtores não, né? Os predadores. Esse conteúdo aqui desse slide, né? Cadeia alimentar e níveis tróficos. Começa com as plantas, né? Que são os produtores. Depois vem os consumidores primários, como os cupins, que se alimentam das plantas. Em seguida, os consumidores secundários, como o tamanduá, que come os cupins, né? E por fim, os consumidores terciário, né? Como a onça, que fica no topo da cadeia. Ou seja, mostra a sequência de quem se alimenta, de quem está dentro do ecossistema. Agora, a lógica fica ainda mais clara, né? A quantidade de seres vivos que um ambiente consegue sustentar depende da energia que vai sobrando ao longo da cadeia alimentar, né? Essa energia vai diminuindo, né, em cada etapa. Primeiro, tudo começa com a luz total, né? Essa é a fonte inicial, né, de energia que entra no ecossistema. Só que as plantas não conseguem aproveitar toda essa luz. Uma parte não é utilizada, outra parte já se perde, né, logo no começo, né? Depois as plantas verdes, que são os produtores, captam uma fração, né, dessa energia e transforma em matéria orgânica, mas nem tudo o que as plantas produzem fica disponível para os próximos níveis, né? A própria planta usa uma parte para sobreviver, né? Cresce, realiza suas funções vitais. E outra parte também se perde, né, em forma de calor. Em seguida aparecem os herbívoros, né, que se alimentam dos produtores, só que eles também não se aproveitam, né? Tudo o que come, também não aproveita, né? Tudo o que come. Uma parte do alimento nem chega, né, a ser absorvida, outra parte é usada no metabolismo do próprio organismo e outra se perde como calor. Então, da energia que saiu das plantas, só uma proporção menor realmente passa para os herbívoros, né? Depois vem os carnívoros, que se alimentam dos herbívoros, e o processo se repete, né? Mais uma vez, parte da energia não é aproveitada, parte é usada para a manutenção do organismo, né? E parte se dissipa, né, em forma de calor, por isso a quantidade de energia disponível nesse nível é ainda menor, né? Os números mostrados abaixo, né, ajuda a entender isso melhor. A energia vai caindo de forma muito grande de um nível para o outro. Isso mostra, né, que a transferência não é total, pelo contrário, né? Ela é sempre limitada, né? A cada passagem, só uma pequena parte continua disponível. Então, o ideal, o principal é a seguinte: quanto maior o caminho da cadeia alimentar, menor a energia, né, que sobra no final. E é exatamente por isso que ambientes conseguem sustentar muito
mais produtores do que grandes predadores. Também é por isso que o número de indivíduos tende a diminuir nos níveis tróficos mais altos. E no fim, né, é importante que a cadeia alimentar tenha um limite natural imposto pela perda de energia, né? A energia entra pela luz, passa pelos produtores, depois pelos consumidores, mas vai ficando cada vez menor. Essa perda, né, continua, que explica porque as cadeias não são infinitas, né, e porque sempre há menos organismo no topo. Aqui a ideia principal é mostrar que a energia não segue só um caminho, né, ela pode ir por dois caminhos diferentes, né, dentro do ecossistema. Primeiro, tudo começa com a luz solar, que é captada pelas plantas, e a partir daí a energia entra no sistema. Uma parte dessa energia vai direto para os herbívoros, né, que se alimenta das plantas. Depois essa energia segue para os predadores. Esse caminho é o que chamamos de cadeia de pastagem, mas nem toda a energia das plantas é consumida pelos herbívoros, né? Na verdade, a maior parte não é consumida diretamente, né? Essa parte não é aproveitada, ela vira matéria orgânica, né, morta, como folhas, restos e resíduos, né? Isso entra no outro caminho, né, que é cadeia de detritos, né? Nesse segundo caminho, a energia é aproveitada pelos organismos, né, que se alimenta da matéria em decomposição. E depois também pode chegar os predadores. O ponto mais importante é que a maior parte da energia ela ela vai para esse caminho, né, dos detritos, ou seja, a maior parte do que é produzido pelas plantas acaba sendo processada, né, pelos decompositores. Aqui a gente está vendo como funciona a cadeia de detritos, né, na prática mostrando vários organismos envolvidos. Nesse processo, tudo começa com restos orgânicos, com restos orgânicos como folha, algas e outras matérias, né, que não foram consumidos, né? Esse material vai sendo decomposto por micro-organismos como fungo, bactérias e protozoário. Depois disso entram os consumidores de detritos, né, que são vários organismos pequenos, como molusco, vermes, crustáceos e larvas, né? Ele se alimenta dessa matéria em decomposição e também dos próprios micro-organismos, né? O interessante aqui é perceber que não é uma cadeia simples, né? É uma rede cheia de conexões, né? Um organismo pode se alimentar de vários outros, né? E a energia vai circulando entre eles. Em seguida, esses organismos menores servem, né, de alimento para animais maiores, como peixe, pequenos e outros predadores. E por fim, essa energia chega, né, aos grandes carnívoros, como peixes maiores e aves que se alimentam desses animais, né? Aqui a gente consegue visualizar, né, alguns exemplos de organismos detritívoros, né? Ou seja, aqueles que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. A gente vê, por exemplo, tatuzinho de jardim, minhocas, caranguejos, insetos, camarões e alguns peixes, né? Todos eles têm uma função muito importante no ecossistema, né? Esses organismos atuam como uma espécie de limpeza da natureza, né? Porque eles consomem resto de plantas, animais mortos e resíduos orgânicos. Né? Ao fazer isso, eles ajudam a decompor essa matéria e transformar em nutrientes, né? Que voltam para o solo ou para a água, sendo reaproveitada pelas plantas. Então, mesmo sendo pequenos, muitas vezes pouco valorizados, eles são essenciais para manter o equilíbrio do ambiente. Aqui a ideia principal é mostrar que a cadeia alimentar não segue um único caminho, né? Ela pode acontecer de várias formas e forma ao mesmo tempo, né? Tudo começa com as plantas, né? Que são base, fonte de energia, né?
que são a base, né, que é a fonte de energia, mas essa energia ela pode ser aproveitada de maneiras diferentes, né? Uma parte vai direto, né, para os animais herbívoros que comem as plantas vivas, outra parte vai para quem se alimenta de semente. Também tem organismo que retira nutrientes diretamente das plantas, como fungo. Além disso, existe a matéria orgânica que se solta como folhas mortas que entra na cadeia de detritos, né? E também substância dissolvida até o néctar das flores que se alimentam, que alimentam outros organismos, ou seja, a energia das plantas se divide em vários caminhos dentro do ecossistema. O ponto mais importante aqui é entender que não é só a quantidade de alimento que importa, mas também a qualidade. Alguns recursos são mais fáceis de aproveitar, então a energia é melhor utilizada. Aqui a gente vê uma rede, né, alimentar, né, dentro de um riacho. Não é apenas uma cadeia simples, né? O mais importante é entender que existem vários organismos interligados, formando uma verdadeira teia. Não é só um caminho de um come o outro, né? Mas vários caminhos acontecendo ao mesmo tempo. Também dá para perceber que existem diferentes níveis, né? Desde quem produz energia até os consumidores. Outro ponto importante é que existem duas fontes principais de energia, né? As águas e os detritos, ou seja, a energia pode vir tanto da produção direta quanto da matéria orgânica em decomposição, né? Então, esse sistema é aberto e bem complexo, com várias conexões ao mesmo tempo. Aqui entra um exemplo assim mais explicado, mostrando um lago sendo manejado, né? A energia começa com as algas, né, que fazem a fotossíntese. Depois disso, essa energia passa para outros organismos, como pequenos consumidores, e vai subindo nas cadeias. O interessante é que aqui a gente consegue ver valores, ou seja, a quantidade de energia que passa de um nível para outro, né? O que isso mostra? O que isso será que mostra para a gente, né? O que isso quer mostrar? É que cada nível a energia vai diminuindo, ou seja, quanto mais alto na cadeia, menos energia disponível. Aqui a ideia é mostrar como o ser humano influencia esse sistema, né? Quando a demanda por alimentos é alta, né, o lago ele é manejado para produzir mais peixes, né, herbívoros, ou que se alimenta de detritos, né? Isso acontece porque eles estão mais próximos da base da cadeia e aproveitam melhor a energia. Já quando a demanda é mais voltada para lazer, como pesca esportiva, o foco passa a ser peixes carnívoros. Mas esses peixes estão no topo da cadeia, então recebe, né, menos energia, por isso a produção é menor. Ou seja, tudo depende do objetivo, produzir mais alimentos ou focar em espécies específicas. Aqui entra a ideia, né, das pirâmides ecológicas, né? Essas pirâmides mostram como os níveis de cadeia alimentar e organismo podendo representar números de indivíduos, biomassa ou energia. A base sempre é formada pelos produtores, né? Porque são eles que sustentam todo o resto. E conforme a gente sobe na pirâmide, o número de organismos, a biomassa ou a energia vai diminuindo. Por isso o formato de pirâmide, largo embaixo, mais estreito em cima, né? Pirâmide de número. Aqui, né, essa pirâmide mostra a quantidade de indivíduos em cada nível da cadeia, né, alimentar. Na base ficam os produtores, né, que normalmente são muitos como planta ou algas. Depois vem consumidores primários, que realmente são em menor quantidade. E conforme a gente sobe para consumidores secundários, terciários, o número de indivíduos vai diminuindo ainda mais. Então, a ideia principal é essa. Quanto mais alto o nível, menos indivíduos existe. Mas é importante entender que nem sempre essa pirâmide é perfeita. Em alguns casos, ela pode até ficar invertida, por exemplo, quando poucas árvores sustentam muitos insetos. Aqui é a pirâmide da biomassa. Diferente da anterior, ela não mostra a quantidade de indivíduos, mas sim a quantidade de matéria viva, ou seja, né, o peso do organismo em cada nível
Na maioria dos casos, a base também é maior, porque os produtores acumulam mais biomassa e conforme a gente sobe na cadeia, essa biomassa vai diminuindo, porque a energia vai sendo perdida ao longo do caminho. Mas assim como antes, também pode, né, existir exceções em ambientes aquáticos, por exemplo, a biomassa dos produtores. Pode ser menor, né, em determinado momento, porque eles se renovam assim muito rápido. Enquanto os números mostram, né, indivíduo existe a de biomassa, né, mostra quanto peso de vida existe em cada nível da cadeia. Aqui a gente tem a pirâmide, né, de energia, diferente da outra, mas mostra a quantidade de energia que passa em cada nível da cadeia alimentar, né? Tudo começa com os produtores que captam a maior quantidade de energia, né? Depois essa energia vai sendo transferida, né, para os consumidores, e, né, só que cada nível uma grande parte dessa energia é perdida, principalmente em forma de calor. Por isso essa pirâmide, né, nunca fica invertida. Ela sempre vai ser maior na base e menor no topo. A energia ela vai diminuindo ao longo da cadeia, né? Por isso, os níveis mais altos sempre tem menos energia disponível. Aqui o foco está nos decompositores, né, dentro da pirâmide de biomassa, né, e energia. Muitas vezes a gente pensa só nos produtores e consumidores, mas os decompositores têm um papel fundamental, né? Eles atuam em todos os níveis porque se alimentam da matéria orgânica que sobra com o resto e organismo morto, ou seja, eles estão, né, em um único nível de pirâmide. Eles fazem parte de todo o sistema e são essenciais porque desenvolvem nutrientes para o ambiente, né, mantendo o ciclo funcionando. Né? Sem os decompositores, né, a energia e os nutrientes não seria, né, reciclado no ecossistema. Aqui entra a relação, né, entre o metabolismo e o tamanho dos organismos, né? A ideia principal é que o tamanho influencia na quantidade de energia que um organismo usa. Os micro-organismos, mesmo sendo pequenos, têm um metabolismo muito alto, ou seja, consome muita energia, né, em relação ao seu tamanho, né? Já os organismos maiores têm um metabolismo total, né, maior, mas proporcionalmente menor por unidade de peso. Então, organismos menores são mais ativos, né, energeticamente quando comparados ao seu tamanho. O tamanho dos seres vivos influencia, né, diretamente ao uso de energia dentro da cadeia alimentar. Agora a gente começa a falar sobre o papel, né, dos consumidores nas redes alimentares, né? Os consumidores são os seres vivos que não produzem seu próprio alimento, ou seja, eles dependem de outros organismos, né, para obter energia. Eles podem ser herbívoro, carnívoro, onívoro, e cada um tem seu papel dentro do importante, né, dentro do ecossistema. Basicamente, eles são responsáveis por transferir energia e ao longo da cadeia alimentar. Aqui a gente consegue visualizar na prática, né? Essas imagens mostram predadores como guepardos interagindo com suas presas. Isso representa o papel, né, dos consumidores carnívoros, né, que controla a população de outros animais. Esse controle é essencial porque evita crescimento descontrolado de algumas espécies, então os consumidores ajudam, né, a manter o equilíbrio do ecossistema. Aqui a ideia continua, né, mostrando mais exemplos de predação, né, predadores como leões e leopardos se alimentando, né, de outros animais. Deixa claro como funciona essa relação. Além de obter energia, eles também selecionam indivíduos mais fracos ou doentes. E isso acaba contribuindo para a seleção natural, deixando a população mais forte ao longo do tempo. Né? A gente vê que os consumidores ele não tem só um papel, né, de alimentação, né, mas isso também pode influenciar, né, positivamente no ecossistema. Por exemplo, quando
grandes herbívoros se alimentam? Eles podem estimular o crescimento das plantas, né? Outro exemplo, que algumas plantas se regeneram mais rápido, né? Depois de serem consumidas por certos animais. Ou seja, os consumidores ajudam tanto no controle da população quanto na dinâmica da vegetação, né? Eles são fundamentais, né, para o equilíbrio ecológico, atuando tanto no controle das espécies quanto na evolução e funcionamento do ecossistema, né? Aqui a gente tem um exemplo mais prático do papel ecológico dos consumidores dentro de um ecossistema, no caso, um lago, né? Que o que esse esquema mostra é como a energia circula entre os organismos, começando pelos produtores, como as águas que fazem fotossíntese, e a partir daí essa energia vai sendo transferida para os consumidores, como o zooplâncton, depois para lavas, peixes, e assim por diante, né? As setas mostra, né, quem se alimenta de quem, e os números indicam a quantidade, né, de energia que está sendo transferida em cada etapa. O ponto principal aqui é perceber que os consumidores não estão apenas comendo, né, eles estão controlando o fluxo de energia dentro do ecossistema. Além disso, nem toda energia segue, né, um único caminho, ela pode se dividir em várias rotas, mostrando que a rede alimenta e é bem complexa. Aqui a gente entra no papel evolutivo dos consumidores. O ideal principal é que existe uma espécie de corrida evolutiva entre os organismos, chamada de corrida amamentista, né, evolutiva. Ou seja, enquanto um organismo evolui para se defender ou escapar, o outro evolui para capturar ou se alimentar melhor, né? Isso está ligado à chamada hipótese da rainha vermelha, né, que basicamente diz que os organismos precisam estar sempre evoluindo, né, só para conseguir, né, se manter no mesmo nível dentro do ecossistema. É como se fosse uma corrida constante onde ninguém pode parar. Aqui a gente fala sobre a complexidade, né, do sistema, a capacidade de suporte conforme o sistema aumenta de tamanho, fica mais complexo. Ele também passa a gastar mais energia para se manter. Ou seja, quanto maior o complexo, maior o custo energético. Isso faz com que a parte, né, de energia seja usada só para manutenção e não para o crescimento. Chega um momento em que a entrada de energia é igual à saída, aí o sistema atinge, né, um limite que é a capacidade de suporte. A partir daí ele não consegue crescer mais. Aqui a gente está vendo um exemplo, né, de crescimento populacionais, né, usando abelhas como modelo. O gráfico de cima mostra, né, como a população cresce ao longo do tempo, e no começo o crescimento é lento, depois acelera bastante e por fim começa a estabilizar. Esse limite é que a população atinge o que a gente chama de capacidade de suporte do ambiente, apresentada por a letra K, né? Ou seja, o máximo de indivíduo que o ambiente consegue sustentar. Já o gráfico de baixo, né, mostra a taxa de crescimento. No início essa taxa aumenta e depois atinge um pico, né, e conforme a população se aproxima do limite, ela diminui. Outro ponto importante é que a inclinação, né, da curva indica a velocidade de crescimento naquele momento. A população cresce até um limite imposto pelo ambiente e a velocidade de crescimento muda ao longo do tempo. Aqui a gente relaciona energia, né, dinheiro e civilização. A ideia principal é que o desenvolvimento da sociedade sempre dependeu, né, das fontes de energia disponíveis. No início na chamada idade da potência muscular, né? A energia vinha basicamente, né, dos esforços humanos e animais, e a agricultura aumentou a capacidade de sustentar, né, mais pessoas. Depois, com a idade dos combustíveis fósseis, houve uma explosão de energia disponível, né, que permitiu um grande crescimento econômico e populacional, mas também traz uma reflexão. Qual será a próxima fase da humanidade? É um ponto importante que o sistema econômico tem limitações, porque normalmente valoriza apenas o que é produzido pelo homem, deixando de lado os recursos naturais, que muitas vezes não tem preço ou são subvalorizados. A economia, né, depende da energia, mas nem sempre considera corretamente o valor da natureza, né? Aqui a gente vê um esquema mostrando
como a energia se conecta, né, com a economia, existem diferentes fontes de energia, como energia solar e combustíveis fósseis. Essa energia passa por processo de conservação tecnológica, ou seja, ela é transformada em formas que conseguimos usar. Depois disso, ela entra no sistema produtivo, como a agricultura e outros setores, e acaba chegando na economia mundial. O importante é perceber que tudo está interligado: energia, tecnologia, ecossistema e economia. E também que o ecossistema não são separados, né, da economia, eles fazem parte dela. A economia também depende diretamente da energia e do ecossistema, né, para funcionar. Serviços ambientais ou ecossistema são todos os benefícios, né, que a natureza oferece para a gente, né? Elas são divididas em 4 grupos, né? Primeiro os de profissões, né, como alimentos, água, madeira e recursos naturais. Depois os de regulação, né, que inclui controle do clima, das doenças, das enchentes, purificação da água. Também temos os culturais, né, que envolve lazer, espiritualidade, educação e inspiração. E por fim, os de suporte, né, que são a base de tudo, como formação do solo, produção primária e reciclagem de nutrientes. A natureza fornece vários serviços essenciais para a vida e para a sociedade, mesmo que muitas vezes a gente nem perceba isso. E é isso. Obrigada.